Olá pessoal, vamos ao resumo semanal de Força de Mulher de 28 de abril a 2 de maio. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Atice perde a vida. Arif confessa para Bahar que passou o sinal vermelho de trânsito. Piril e Arif surpreendem Sarp e Bahar dormindo juntos. Sirin decide acabar com a vida de Sarp. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Feliz, Sirin coloca a roupa de cirurgia para ver a mãe. Atice é quem sofreu a parada cardíaca e os médicos tentam por tudo reanimá-la. Sirin diz a Enver que falaram que ela ia entrar, mas todo mundo sumiu. Nissan pergunta a Seida onde está o Arda agora. Seida diz que ele foi para a casa da avó dele no interior, que ela ficou irritada e disse que ela não sabe cuidar do filho. Doruk diz que ela sabe cuidar dele e cuida bem. Bahar diz à amiga que aquilo não foi culpa dela, e a mãe dela deve ter dito isso da boca para fora. Seida diz que foi o pai do Arda que perdeu ele, e não ela. Doruk pergunta quem é o pai do Arda. Nissan diz que é o tio Henry. Seida se surpreende e pergunta como Nissan sabe disso. Nissan diz que ouviu ela comentando que o tio Henry era o pai do Arda. Bahar pergunta a Seida onde está sua mãe e que ela ainda não veio. Seida diz que ela veio sim, mas foi falar com a enfermeira, que disse que ela já poderia voltar para casa, e o Sarp também já foi. Atice não resiste e acaba morrendo. A enfermeira avisa Sirin que ela não poderá ver sua mãe e que tiveram uma emergência na sala. Sirin diz que quer ver sua mãe, diz que eles disseram que ela poderia entrar e agora diz que não pode mais. A enfermeira diz que os pacientes são prioridades. Sirin diz ao pai que só queria ver sua mãe e começa a chorar. Doruk diz a Bahar que ele e a Nissan foram bonzinhos e que o papai, ele quase fala demais, mas Seida pede que as crianças saiam um pouquinho para que a Bahar descanse. Bahar diz que tá tudo bem e que quer ouvir. Seida manda ela descansar e que vai levar as crianças para tomar alguma coisa. Ela sai do quarto com as crianças. Sirin pergunta a Enver o que mais sua mãe falou para ele. Atice morreu às 11h37. Enver se relembra quando Atice disse para ele que achava que não iria aguentar e pediu que ele cuidasse da Sirin. Ela disse que não poderia se despedir, então pediu que o marido cuidasse dela, que a Sirin tem problema e vai precisar dele. Atice disse que a Bahar é muito forte, mas a Sirin não, e não quer morrer preocupada. Enver diz a Sirin que a Atice queria saber dela, queria saber de sua filha querida e falou para ela não ficar preocupada com isso. Sirin fica feliz e pergunta o que mais ela disse. Enver diz que ela disse para ele fazer a barba, porque gosta de ver ele bem cuidado. Jali corre para a terapia intensiva e Sirin, preocupada, questiona se aconteceu alguma coisa com sua mãe. Ela começa a perceber que algo está acontecendo com Atice, por isso não deixaram ela entrar. Sirin se relembra dos sobrinhos fazendo bondade e quando disse que não precisou fazer nada para que sua mãe estivesse bem. Para tentar reparar o mal que causou, Sirin vai atrás da Bahar e implora seu perdão por toda a maldade que fez. Ela jura que irá ser uma pessoa boa daqui pra frente. Bahar pergunta o que está acontecendo e não está entendendo nada. Sirin jura que vai ser boa, confessa tudo o que fez com o Sarp e diz que é a culpada. Ela diz que o Sarp nunca olhou para ela, que na realidade era ela quem o perseguia. Sirin confessa que uma vez disse ao Sarp que gostava dele, mas ele disse que era apaixonado na esposa. Ela assume que quando o Sarp mandou procurarem ela, inventou que eles haviam morrido, que fez tudo para que ele ficasse só com ela. Sirin ainda conta que as fotografias íntimas foi tudo armação, e o Sarp só aceitou tirar aquelas fotos por amor a ela e para que ela doasse a medula. Ela diz que aquilo a enlouqueceu, porque todos a adoram, e morria de ciúmes. Bahar chora. Diz que sua doença voltou e por isso a irmã está dizendo todas essas coisas. Sirin diz que ela está bem, que a doença não voltou e se está contando é porque quer que sua mãe se recupere. Ela diz que sua mãe não está melhorando e tudo isso é pelas maldades que fez. Bahar, tensa, pergunta o que aconteceu com a mãe. Enver chega ali e Bahar pergunta ao pai o que aconteceu. Enver revela que eles sofreram um acidente de carro. O Sarp, a Atice, o Arif e ela. Sirin implora que Bahar diga que a perdoou e que sua mãe não pode morrer. Bahar pergunta a Enver como assim, que acidente foi esse?
Enver diz que agora tá tudo melhor e ela não precisa se preocupar. Jale chega ali e diz: Tio, eu não sei como falar isso. Eu sinto muito. Ela não resistiu. Enver, Sirin e Bahar ficam chocados. Sirin começa a chorar em pânico. Diz que sua mãe não pode ter morrido. Enver, desolado, sai do quarto sem dizer nenhuma palavra. Bahar sofre muito também pela morte da mãe. Doruk diz a Nissan que o papai também fez uma promessa igual à mamãe, que nunca iria deixar eles. Seida ouve isso e fica emotiva. Doruk pergunta a Nissan se a vovó prometeu isso também para ela. Nissan diz que para ela não, mas talvez tenha prometido para a mãe ou para a tia. Enver está incrédulo com a morte da esposa. Ele tem uma alucinação vendo a Tice de seu lado e começa a conversar com ela, muito feliz. A Tice diz que sempre estará com ele. Enver fica muito feliz. Sirin sai da sala com Jale e está em choque profundo. Na alucinação, a Tice pede que Enver peça para Sirin não ficar triste. Enver, feliz, vai até Sirin e diz que a mãe dela está bem ali. Ele aponta para onde viu a Tice, mas não tem nada lá. Enver fica sem reação. E Sirin diz ao pai que só quer sua mãe de volta, onde ela tá. Ela o abraça. Jale leva Sirin para tentar tranquilizá-la. Enver entra no quarto de Bahar e vê ela chorando muito pela morte da mãe. Ele cai em si e começa a sofrer terrivelmente pela morte da esposa amada. Bahar sai da cama e abraça a Enver. Nissan e Doruk estão se divertindo com Arif no quarto e Seida está ali. Jale tenta consolar Sirin, que implora que não a deixe sozinha. Enver e Bahar tentam se consolar um no outro. Nissan pergunta a Arif como foi o acidente, se alguém bateu nele. Tenso, Arif diz que não se lembra de nada do que aconteceu. Sirin vai até o quarto de Arif e grita chamando ele. Seu assassino, seu maldito, você matou minha mãe, seu assassino. Seida segura Sirin e as crianças ouvem Sirin chamando Arif de assassino. Desolada, Sirin diz a Seida que sua mãe tá morta, que ela não aguentou e o Arif foi quem matou ela. Arif chora e pede que Seida solte a Sirin. Seida solta Sirin e sai com as crianças do quarto. Sirin ataca Arif, o acusa de ser o culpado pela morte de sua mãe e que ele vai pagar por isso. Ela diz que ele deveria ter morrido no lugar dela, que sua mãe era sua única razão de viver. Sirin chora desconsolada e Arif está arrasado. Nissan pergunta a Seida se é verdade, se sua avó morreu. Doruk diz que as mamães nunca morrem. Nissan manda ele ficar quieto. Seida diz a Nissan que não sabe, que ninguém lhe disse nada. Nissan, abalada, questiona mais uma vez se sua avó morreu. Doruk a empurra e diz que já disse que não. Sirin aparece ali e Seida se aproxima dela e a abraça. Seida diz que sente muito e sofre também pela morte de Atice. Jale chega ali e chama as crianças para ir até sua sala conversar um pouquinho. Ela os leva dali e Sirin diz a Seida que só quer sua mãe. Seida pergunta o que ela quer fazer agora e para onde vai. Sirin diz que quer ficar com seu pai e ele está no quarto com a Bahar. Seida pede que Sirin não ataque a Bahar no quarto e a acompanhe até lá. Enver pergunta a Bahar o que vai fazer, como irá viver agora e não conhece a vida sem a Atice. Ele diz que não faz sentido viver sem ela. Bahar diz que tudo isso é culpa sua, que não deveria ter voltado para a vida deles. Enver pede que ela não diga isso e que a mãe dela não iria gostar de ouvir isso. Sirin e Seida chegam ali. Sirin se deita ao lado de Bahar na cama. Bahar abraça a irmã. Sirin diz que quer a mãe delas. Em sua palestra, Bahar diz que quando ficou doente, escutou que as mães nunca morrem, mas sim descansam. Acontece o funeral de Suat e Piril está desolada. Piril pergunta a Leila se o Sarp entrou em contato. Leila diz que não conseguiu entrar em contato nem com ele nem com a Bahar. Arif sofre muito pela morte de Atice e se sente culpado. Ele diz a Kismet que ele que estava dirigindo e era ele quem deveria ter morrido. Kismet pede que ele não fale essas coisas, que isso foi um acidente e ele estava levando a Bahar para o hospital na hora. Arif diz que isso não adianta de nada, porque a Atice está morta e a Bahar ficou sem mãe por sua causa. Ele diz que o seu Enver ficou viúvo porque matou a esposa dele. Kismet diz que isso foi um acidente, mas Arif diz:
Que acidente! Parte do seu Enver morreu com ela e a Bahar. A Nissan e o Doruk também irão ficar sem a avó. Eles não têm mais ninguém na vida. Agora eu marquei a vida dessas crianças para sempre. E também acabei com a vida da Sirin. Por que eu não morro também? Por que não vem ninguém aqui e me mata? Por que eu tô aqui no hospital? Eu não tenho nada grave. Eu não tenho nada. Arif começa a se vestir e pede que Kismet leve ele logo para a cadeia. Kismet diz que pegou um atestado para ele, para ficar no hospital mais uns dias, porque a polícia vai querer prender ele assim que sair dali. Ela diz que precisa de um pouco mais de tempo para resolver essa situação, e enquanto isso, ele fica no hospital. Arif diz: "O que você quer resolver? Ela tá morta, isso não tem mais volta. Eu não posso viver impune pelo que eu fiz. Eu mereço ser preso e ficar lá até morrer. Eu quero morrer na cadeia e nunca mais ver o sol. Eu quero desaparecer." Ele sai até lá fora. Vê um policial. Diz que é o Arif Kara e que ele pode levá-lo porque o atestado não diz a verdade. Arif estende sua mão para ser preso, mas o policial se nega a prendê-lo porque deve cumprir as regras. E se o médico disse para ficar, ele deve ficar. Kismet chega ali. Arif diz ao policial que não tem nada, que ele está vendo, que sua irmã é advogada e sabe o que fazer para eles não o levarem, mas pede para ser preso de uma vez. O policial fala para ele voltar para o quarto e deixá-lo fazer seu trabalho. Bahar diz a Enver e Seida que não vai mais ficar com raiva da Sirin e que sua mãe iria gostar de ver elas bem. Ela diz que não importa o que a Sirin faça agora, porque ela sempre será uma lembrança de sua mãe e é a continuação do amor profundo que sua mãe sentia. Bahar diz que vai amar a Sirin incondicionalmente e vai apoiá-la para sempre, porque essa é a vontade de sua mãe. Enver se relembra quando a Tice disse que o amava muito, e se ele sabia disso. Enver respondeu que sabia, e que também amava muito ela. A Tice pediu que Enver prometesse para ela que iria cuidar da Sirin após sua morte. Enver estava convicto que a Tice iria melhorar e sair do hospital, portanto, não fez essa promessa para a esposa. Ele pediu que ela não esquecesse o tanto que ele a amava. Jali pergunta às crianças se querem ficar com a mãe deles. Doruk diz que sim e que não vai contar da vovó. Jali está os levando, mas a enfermeira avisa que a dona Fazilet quer falar com ela. Jali vai com Nissan e Doruk até o quarto da senhora, e as crianças ficam na porta enquanto a médica fala com a escritora. Fazilet diz a Jali que comentou com eles sobre a condição de seu filho, que a mulher que trabalhava com eles pediu as contas ontem, e o Raif ficou sem ajuda em casa. Ela pergunta se Jali não conhece ninguém que pudesse ajudá-lo nessa parte. Jali diz que vai pensar em alguém. Fazilet pergunta se Jali está bem. Jali diz que está difícil de disfarçar e revela que sua tia faleceu ali no hospital e que era a mulher que estava no carro do acidente. Fazilet diz que sente muito. Vê as crianças na porta e Jali diz que são os netos de sua tia. Fazilet diz que o senhor passou ali para desejar melhoras para ela. E Jali diz que ele era o marido dela. Depois, Raif liga para a mãe e pergunta se ela já achou alguém. Fazilet diz que já está resolvendo isso, e Raif se irrita por não ter ninguém com ele. Fazilet pede que ele se acalme, e Raif é grosseiro com a mãe. Sirin se levanta da cama e diz a Enver que ele disse que a mãe dela estava bem. Enver diz que pensou que ela estava. Sirin pergunta o que então aconteceu. Como ela pode ter morrido se ele tinha acabado de ver ela bem? Bahar chama a atenção da irmã e Sirin manda ela não encher. Enver chora e confessa a Sirin que a mãe dela não estava bem, mas não queria aceitar. Ele diz que a mãe dela disse que não iria sair dali. As crianças chegam ali. Sirin diz a eles que fez uma boa ação, que falou a verdade, que seria uma boa pessoa agora, mas mesmo assim não funcionou. Ela diz que fazer o bem não funciona e, infelizmente, não conseguiu salvar sua mãe. Nissan e Doruk abraçam a tia. Eles vão até Bahar e Doruk diz: "Eu nunca mais quero saber da vovó. Ela esqueceu da gente e se foi. Então, ela é uma vovó muito má." Bahar diz que ela não é e Nissan diz que ela tá morta. Bahar fica sozinha com os filhos. Os três seguram as mãos e Bahar diz que sabe que eles estão muito tristes. E ela também está. Ela diz que as pessoas que eles amam de verdade nunca morrem, que elas vivem na nossa mente e no nosso coração, e não é só fisicamente que se ama. Doruk pergunta quando a pessoa morre.
Bahar diz que só morre quando esquecemos da pessoa, e eles dizem que jamais irão se esquecer de Atice. Doruk pergunta onde a vovó está agora. Bahar indica que ela está no coração deles. Doruk pergunta se ela vê eles. Bahar diz que sim. Doruk diz que talvez ela volte, como o papai fez. Nissan pergunta a Bahar se a vovó está no coração deles, então por que estão tristes e chorando? Bahar diz que é porque sentem falta dela. Irão sentir falta do corpo presente dela, e é por isso que choram. Nissan quer ver o pai, e Bahar diz que amanhã eles verão, que amanhã ele sai da terapia intensiva e vai para um quarto igual ao dela. Sarp delira querendo ver Bahar. Nissan está com medo que o pai morra, mas Bahar diz que isso não vai acontecer, que o pai dela está bem e estável. Jali diz a Fazilete que já encontrou uma pessoa, que ela é confiável e pode ir hoje. Fazilete vê Enver, Seida e Sirin no corredor do hospital e expressa seus sentimentos a eles. Enver a agradece. Sarp pergunta a Jali se a Bahar está bem e ela confirma. Sarp diz que precisa sair da UTI e quer ficar perto de sua esposa. Jali diz que talvez ele seja liberado essa noite e fará o possível para que ele veja Bahar. Raif vê a senhora que chegou para cuidar dele, mas antes ele quer ver as unhas e mãos dela. A senhora não entende a exigência de Raif, mas mostra as mãos para ele. Raif diz, muito obrigado, mas pode ir. A senhora tenta falar, mas ele não a aceita como sua cuidadora. Henry chega ao hospital e expressa seus sentimentos pela perda de Atice. Doruk pergunta se esse homem é o pai do Arda. Henry diz que é sim. Jali diz a todos que eles precisam descansar um pouco e que ela ficará com a Bahar ali no hospital. Já a sós, Bahar desaba nas lágrimas com Jali e sofre muito pela partida da mãe. Henry diz a Seida que o Arda não pode seguir morando com a mãe dela, porque ali na capital tem tratamento melhor para ele. Seida diz que sua mãe não vai deixar. Henry está disposto a pedir a guarda do filho. Diz a Seida que vai falar numa boa com a mãe dela, mas se não tiver acordo, aí verão. Doruk pede ao avô que não fique triste, porque a vovó está vendo eles, e se ver ele triste, vai ficar triste também. Enver diz que ele tem razão, e Doruk pergunta se ele sabe onde a vovó está. Enver pergunta onde. Doruk aponta em direção do coração de Enver e deixa o senhor mais emocionado. Os dois se abraçam. Doruk pergunta a Sirin se a mãe dela prometeu que não iria deixá-la e se a ama mais do que tudo. Sirin pergunta por que ele disse isso. Doruk diz que sua mamãe prometeu isso para ele. Sirin é ríspida e diz que isso não muda com promessa. Doruk diz que o papai também prometeu para Nissan enquanto ela dormia. Irritada, Sirin diz que sua mãe morreu porque não prometeu nada e se ele acha que promessa salva as pessoas. Ela pergunta se é Nissan quem ensina isso para o irmão dela. Sirin diz que se isso fosse verdade, ninguém iria morrer, que era só prometer que todos iriam ficar vivos. Seida diz a Sirin que eles são pequenos, mas Sirin grita dizendo que todos morrem um dia, a mãe dela, o pai dela, todos. Nissan diz que seu pai não irá morrer. Diabólica, Sirin ri e diz, você acha? E como tem certeza? Você não sabe de nada, sua tonta, vocês não sabem de nada da vida. Henry leva Sirin dali e pede que ela se acalme. Enver tenta tranquilizar os netos, e Seida acha melhor levar eles para sua casa. Henry pede desculpas para Sirin por ter deixado ela ir sozinha, e depois percebeu que ela não tinha culpa. Sirin diz que mesmo assim, que não foi sua culpa, ainda é uma pessoa ruim para ele. Henry diz que não gosta de tratar ninguém mal. Sirin diz que não adianta se esforçar para ser uma pessoa boa, porque não muda o destino, e já não tá nem aí para o que pensam dela. À noite, Bahar liga para Piril e ela pergunta do Sarp. Bahar conta que eles sofreram um acidente de carro, que o Sarp está na UTI, mas estável. Piril fica desesperada e pergunta em qual hospital eles estão, porque vai para lá agora. Bahar diz que não adianta ela ir ao hospital, que ninguém pode entrar, mas vai deixar ela informada assim que liberarem as visitas. No caminho para casa, Doruk vê uma roda gigante e Henry pergunta quem quer ir. Doruk levanta a mão. E Nissan diz que quer muito ir, mas seria uma falta de respeito ir hoje. Doruk pergunta por quê. Seida diz que acha que ficou com vontade de ir com o Doruk. Henry diz que então todos irão, juntos na roda gigante,
e que podem comer hambúrguer. Seida e Henry fazem isso para distrair um pouco e as crianças, e eles se divertem. Sirin e Enver retornam para casa. Enver não consegue entrar em casa e diz a Sirin que não dá, que tudo lembra a Atice. Ele diz que tudo que olha tem a cara da Atice e não sabe como viver sem ela. Chorando, ele diz que sente saudades, que ela era sua vida e só pensava em ajudar as pessoas. Sirin chora copiosamente e Enver diz que não sabe como seguir em frente sem sua esposa. Sirin diz que também não quer entrar e Enver abraça a filha. Os dois caminham pela rua, mas não entram em casa. A enfermeira leva Bahar para caminhar um pouco. Bahar vê Yusuf chegando ao quarto e vê Arif de longe durante sua caminhada. Yusuf diz a Arif se ele não acha melhor passar os apartamentos dele para seu nome. Arif pergunta por quê. Yusuf diz que acha que irão culpar ele pelo acidente, e se não estiver no nome dele, não terão como tirar dele as propriedades. Arif concorda, mas diz que irá pagar pelo carro do Talat. Ele diz que o pai só está interessado em ficar com o que é seu, e diz que matou uma mulher. Yusuf diz que foi acidente, que ele só foi ajudar a Bahar sem ter obrigação nenhuma. Arif manda ele ir embora, ou então parar de irritá-lo. Sirin e Enver ficam pensando em Atice e repetem falas dela, se relembrando de bons momentos. Os dois retornam para casa. Sirin decide abrir a porta de casa. Ao entrarem, os dois revivem as lembranças e falas de Atice. Eles observam o chinelo dela. Sirin vê uma blusa da mãe em cima do sofá e fica arrasada. Ela vai à cozinha pegar água para o pai e vê as coisas da mãe. Sirin decide jogar tudo no lixo para não se atormentar mais. Ela não aguenta e dá um grito na cozinha chamando a mãe, dizendo que não sabe o que vai fazer e por que ela se foi. Enver ouve da sala e chora muito. Seida chega ao prédio com Henry e as crianças e vão para sua casa. Henry ficará com eles aquela noite, para a surpresa de Seida. As crianças dormem. Seida vê uma escova de cabelo e diz a Henry que é do Arda e esqueceu em seu quarto. Ela fica cheirando a escova e fazendo carinho. Henry também pega a escova com carinho e Seida deita no ombro dele. Ela se desculpa e diz que vai pegar as cobertas para ele dormir. Henry esconde a escova de cabelo atrás da almofada. Durante a noite, Bahar sai de seu quarto e vai até Arif. Ela diz que foi ali para saber como ele está. Arif está calado, muito abalado. Logo, ele diz que Bahar não precisa falar com ele, e a Atice não merecia, e que ele deveria estar no lugar dela. Arif diz que ela não precisa se importar com ele. Bahar diz que foi um acidente, que ele não tinha a intenção. Arif diz que não parou no cruzamento, e sabe que foi isso. Ele diz que a Kismet quis esconder, mas leu o relatório da polícia. Bahar fica olhando Arif por alguns segundos. Chora e vai saindo. Arif diz: espero que o Sarp fique bem logo. Espero que ele me perdoe pelo que eu fiz. Eu sei que a Nissan e o Doruk vão saber o que eu fiz pro pai deles. Bahar diz: ele tá bem. O Sarp tá bem. Bahar chega em seu quarto e vê que Sarp está ali do lado em uma cama. Bahar pergunta a Jali se o Sarp melhorou. Jali responde que sim e que ele pode ficar no quarto. Sarp diz que eles disseram que ele será o último que receberá alta. Bahar se senta na cama de Sarp e pergunta se ele tá melhor mesmo. Sarp diz que antes dela vir estava sem energia, mas agora tá tudo bem. Ele diz que não sabia como ela estava e ficou muito preocupado. Sarp diz que a mãe dela estava com ele e sente muito. Bahar o agradece. Ele diz que ela não falou nada, que estava muito tranquila e disseram que ela morreu sem sofrer. Sarp diz que tudo isso aconteceu por sua causa, que fez tudo errado e é eles quem sofre. Bahar segura nas mãos de Sarp e pede que ele pare. Sarp diz que nunca conseguiu proteger ela. Bahar diz que agora o que importa é a recuperação dele. Jali diz aos dois que eles precisam de repouso. Ela diz que irá deixar um alarme no celular, que irá tocar em alguns minutos, e quando apitar é para pararem de conversar e descansarem. Sarp chama Bahar de meu amor e pede perdão.
Bahar chora e diz que ele não tem culpa nenhuma disso, que ele não é o culpado de nada. Ela diz que era muito feliz quando estava com ele, que era muito bom quando viviam juntos e agradecia por cada dia que passava com ele. Bahar diz que agradecia todos os dias pela sorte dele existir, mas quando ele sumiu ficou muito revoltada, que a mágoa nunca passou. Ela diz que superou a pobreza, a solidão, mas a maldita mágoa nunca conseguiu. Nem quando ele voltou conseguiu superar isso, porque ainda doía muito. Bahar diz que era melhor descontar a raiva pelos anos de ausência dele, do que ficar feliz por ele ter voltado, e pede perdão por suas atitudes com ele. Sarp diz: "Meu amor, Bahar, eu sempre vou perdoar tudo, amor." Os dois entrelaçam as mãos. Bahar diz a Sarp que quer voltar com o que eles tinham no passado, que quer esquecer tudo e quer começar de novo com ele, que sejam uma família feliz de novo. Sarp fica emocionado e diz que essa é a melhor coisa que já ouviu. Bahar diz que a Nissan, o Doruk, ele, ela, seu pai, a Seida e até a Sirin serão uma grande família e que merecem isso. Sarp concorda com ela, e Bahar diz que agora a única coisa que podem fazer por sua mãe é proteger a Sirin e ficar de olho nela de qualquer jeito, e só assim sua mãe irá descansar em paz. Sarp diz que agora vai ser tudo do jeito que ela quiser. Bahar diz que agiu tomada pela raiva e pede desculpas por não ter feito o que seu coração queria. Sarp segura no rosto de Bahar, diz que perdoa ela pelo passado e também no futuro, e que sempre irá perdoá-la. Bahar e Sarp se beijam. Ela se deita no peito dele. Piril manda a empregada pedir ao motorista para deixar o carro pronto em 5 minutos, e se alguém perguntar por ela, é para dizer que foi descansar um pouco. Enver vai dormir e fica abalado vendo o travesseiro e o lado da esposa na cama ali. Sirin passa a noite sofrendo pela morte da mãe e abraçada em uma roupa dela. Durante a madrugada, ela vai até o quarto do pai e fica com ele ali. Enver alucina com Atice deitada do seu lado na cama. Na alucinação, Enver pergunta a Atice por que ela está olhando assim para ele. Atice diz que ele ainda não prometeu para ela sobre a Sirin. Na imaginação, ela sai do quarto e Enver vai atrás dela. Na cozinha, eles continuam a suposta conversa. Atice diz a Enver que ele não prometeu no hospital e partiu preocupada. Enver diz que não pode prometer isso, que tem medo de prometer isso e nunca mais ver ela. Atice diz que já partiu, que ele sabe disso e pede que deixe-a descansar em paz. Enver diz que não dá e que ela vai abandoná-lo. Atice pede que ele prometa que vai cuidar da Sirin e sempre ficar do lado dela. Enver diz que tá bom, promete que vai fazer o que ela pede independente do que a Sirin faça. Atice fica feliz, o agradece e o abraça. De volta ao quarto, Enver não vê a esposa e decide procurá-la pela casa. Sirin acorda e pergunta o que o pai está fazendo. Enver diz que está procurando uma coisa. Sirin pergunta o que é. Enver diz que amanhã procura e é melhor voltarem a dormir. Piril chega ao hospital onde Sarp e Bahar estão. Quando ela entra no quarto de Sarp, vê ele e Bahar dormindo juntos na cama e fica desconcertada. Arif está passando por ali com o policial e pergunta se pode falar com uma amiga. O policial permite. Arif se aproxima de Piril e pergunta por que ela está parada ali assim na porta. Piril pede que ele olhe. Arif chega mais perto e também vê Bahar e Sarp dormindo juntos. Ele fica surpreso e logo faz uma expressão de tristeza. Arif fecha a porta do quarto e diz a Piril que é melhor irem, que ali não tem nada para ver. Ele questiona o que ela veio fazer ali. Piril diz que seu ex-marido se acidentou, veio visitá-lo e pergunta se isso é estranho. Ela diz que os dois foram casados, que tiveram filhos, que não disse para o Sarp, mas diz para ele, melhoras. Piril sai do hospital. Arif continua indo com o policial até seu quarto e está arrasado. No dia seguinte, Sarp acorda e vê as crianças ali no quarto, dando bom dia a ele. Bahar acorda e dá bom dia para as crianças e para Seida. Seida deseja boa recuperação para Sarp. Ela diz às crianças que hoje está sendo um bom dia e o pai deles já está se recuperando. Sarp diz aos filhos que está bem. As crianças abraçam Bahar e ela diz que eles são seus tesouros. Doruk diz à mãe que o Henry trouxe eles para o hospital porque dormiu na casa da Seida.
Seida fica sem graça e diz que o Henry não quis deixar eles três sozinhos e por isso dormiu lá. Henry diz a Arif e Kismet que trouxe a Seida e as crianças e aproveitou para ver o Arif. Arif o agradece. Henry pergunta a Kismet se ela poderia lhe ajudar, porque queria pedir a guarda de seu filho. Arif pergunta como assim. Henry pede que ele não o interprete mal, que não faria nada sem o consentimento da Seida, mas como a guarda é da avó, nem ele e nem a Seida podem ajudar o filho. Arif diz que é bom resolver isso. Kismet diz que vai ver o que pode fazer e deixa seu cartão com Henry. Bahar pergunta a Seida se ela falou com o Enver. Seida diz que ele está levando e disse que mais tarde irá lá. Seida percebe Sarp pálido e pergunta se ele está sentindo alguma coisa. Bahar disfarça por causa dos filhos. Diz à amiga que está tudo bem com ele e os médicos disseram que é normal ele ficar assim. Na cafeteria do hospital, Seida está tomando chá. Fazilete chega ali, quer um chá também, mas no copo de vidro. O recepcionista diz que só tem copo descartável e os de vidro já estão sendo usados. Fazilete, chateada, diz que então não vai tomar chá nenhum. Seida diz: por que a senhora está fazendo tanto caos por causa de copo? O chá não é o mesmo? Fazilete pergunta por que ela está se metendo. Seida entrega seu copo de vidro com chá para o recepcionista e diz que ele pode usar para dar para ela. Fazilete diz que não quer. Seida entra dentro da cafeteria do hospital. Joga seu chá na pia e lava muito bem o copo de vidro e o seca. Ela mesma prepara o chá da senhora e diz: tá vendo como isso é simples? Mas se olhar ao redor, todos têm seus problemas. Se tá num copo ou no outro, não é importante. Fazilete diz que para ela é importante. Pega o chá e a agradece. Seida diz ao recepcionista que o chá é importante, mas pelo visto a educação não. De volta ao seu quarto, Fazilete descobre que ninguém quer trabalhar em sua casa por conta do temperamento difícil de seu filho Raif. Fazilete diz a Jali que a mulher que ela mandou em sua casa não conseguiu se entender com Raif. Jali diz que não foi bem dessa forma, e na verdade, o filho dela expulsou ela de sua casa. Fazilete diz que pede desculpas, que o Raif não é fácil, e pergunta se ela pensa em mais alguém que poderia talvez se dar bem com ele. Jali diz que não lembra de mais ninguém. Fazilete pergunta se pode passar mais uma noite no hospital. Jali questiona por que isso. Fazilete diz que não quer voltar para casa até achar essa pessoa para cuidar do filho dela. Ela diz que precisa de repouso e em casa não terá isso. Jali diz que a compreende e diz que acabou de lembrar de uma pessoa que pode ajudá-la. Jali diz às crianças que já cumpriu sua promessa, que eles viram os pais, mas agora é hora de ir. Ela diz que eles irão para sua casa. Doruk pergunta se o Borá está em casa, mas Jali diz que ele está na casa do Musa. Jali diz a Seida que conseguiu uma entrevista de trabalho para ela. Seida fica animada ao saber que é trabalho de cuidadora e pergunta a Jali se é para cuidar de menino ou menina. Jali responde que é de um rapaz de 32 anos, que vai apresentar ela primeiro para a senhora Fazilete e depois passa o endereço da casa dela. A médica está levando Seida até o quarto de Fazilete, mas a enfermeira avisa que ela está dormindo agora. Jali diz a Seida que é melhor então ela conhecê-la depois e já vai mandar o endereço da casa dele. Seida vê Henry conversando com Kismet. Henry fica sabendo que a Jali conseguiu um trabalho para a Seida como cuidadora. Ele pergunta por que ela não volta para seu café, mas Seida o agradece e diz que não quer mais ver a mãe dele. Henry diz a Seida que vai levar ela até sua entrevista de emprego, e ela aceita. As crianças se despedem de Bahar para irem à casa da Jali. Doruk se despede de Sarp e diz até amanhã. Sarp diz aos filhos que eles sabem que ele os ama. Nissan diz que eles também amam muito ele. Doruk manda beijinhos para o pai e beija sua mão. Sarp olha emocionado o filho. Nissan também beija a mão dele e Sarp diz: até mais. Nissan e Doruk também dizem até mais para ele. As crianças vão embora com Jali. Quando eles saem, Bahar chora e Sarp pergunta o que foi. Bahar confessa que está sentindo falta de sua mãe. Enver diz a Sirin que eles estavam levando a Bahar para o hospital porque ela tinha desmaiado. Henry diz a Seida que falou com a advogada, irmã do Arif, sobre pedir a guarda do Arda na justiça, se a mãe dela não vier com ele. Seida pergunta o que deu.
Henry diz que eles precisam fazer um exame de paternidade primeiro. Seida diz: Você tá falando sério, é? Você precisa de um exame para saber se o Arda é seu filho mesmo? Agora entendi onde você quer chegar. Henry diz que só quer a guarda do seu filho e manda Seida parar de bancar a louca. Seida diz que não vai deixar ele fazer isso para sua mãe, mas Henry garante que vai fazer tudo o que puder para ter seu filho. Seida chega à casa de Fazilete e agradece Henry pela carona. Raif reclama com Fazilete por não contratar pessoas profissionais para ficar com ele. Fazilete diz que foi a indicação de uma médica do hospital, que ela só está tentando ajudar e é melhor dar uma nova chance para a moça. Ela diz que se ele não gostar da nova moça, pelo menos não seja indelicado. Nesse momento, Seida toca a campainha. Raif diz à mãe: Falando na pessoa, vamos ver que tipo de desastre você mandou agora. Raif atende a porta e Seida diz que foi indicada para trabalhar ali. Raif pergunta qual é o nome dela e Seida se apresenta. Ele quer tudo na formalidade e diz que o certo é chamá-lo de Senhor Raif. Seida vai tirando suas botas para entrar e Raif fica parado na porta. Seida pergunta por que ele não dá licença e se quer ajuda para empurrar. Raif quer ver as mãos dela e Seida coloca as mãos para o alto. Raif diz que não é assim e quer ver as unhas. Seida diz: Ué, que ideia é essa? Você voltou pro prezinho? Pra que quer ver minhas unhas? Raif diz que esse é um requisito para contratá-la. Seida mostra as unhas para ele e aproveita para entrar na casa. Raif manda ela sair e que não pode trabalhar ali com aquelas unhas. Seida diz: Por que não? Você come unha? Ai, desculpa, Sr. Raif. Eu posso muito bem trabalhar com as unhas que Deus me deu. Raif manda ela sair de sua casa, mas Seida diz que a doutora Jali pediu para ajudar. Raif diz que não vai contratá-la, mas Seida diz que deixou sua amiga doente no hospital e precisa do trabalho. Ela diz que falaram que ela iria cuidar de um cara rabugento e então não vai para lugar nenhum. Seida já começa a limpar a casa e abrir as janelas, o que causa o espanto de Raif. Bahar recebe uma ligação e fica surpresa. Sarp pergunta o que foi. Bahar diz que o Sr. Nezir pagou os estudos da Nissan e do Doruk em um colégio particular, até eles se formarem, e ligaram solicitando a matrícula deles. Sarp diz que de jeito nenhum. Bahar diz que é uma escola muito boa. Educação é importante, e eles irão aprender mais 2 idiomas lá. Sarp diz que eles não podem aceitar o dinheiro desse homem, e que ele quer mantê-lo preso a ele. Bahar diz que o Nezir sempre tratou bem as crianças, e ele e o Doruk gostam muito um do outro. Sarp diz que se ele fosse um homem gentil, não teria pegado todo o seu dinheiro, e não impediria ele de dar uma boa vida para seus filhos. Bahar concorda. Munir diz a Piril que o Nezir descobriu que o pai dela pegou todo o dinheiro do Sarp. Piril fica chocada. Kismet cumprimenta Bahar e dá seus pêsames pela morte de Atice. Bahar a agradece. Kismet diz que veio pedir um favor. Sabe que não é o melhor momento, mas é importante. Ela diz que no dia do acidente, o Arif entrou em pânico e passou no sinal vermelho, e isso causou o acidente. Bahar diz que sabe. Kismet diz que a palavra de Bahar é muito importante, e se alguém fizer uma denúncia, o Arif terá problemas. Ela diz que a Fazilete não irá denunciá-lo, porque não quer trabalho com isso. Kismet diz a Sarp que também sente pelo Sr. Swat e espera que tudo melhore. Sarp pergunta como assim. Kismet diz: Como assim? Você não está sabendo dele? Piril diz a Munir que quer agradecê-lo por tudo que fez e que causou muita dor de cabeça. Ela diz que ele não precisa mais trabalhar para ela, que não quer mais saber do passado e a única coisa que quer é começar uma vida nova com seus filhos. Munir a agradece. Diz que o pai dela queria devolver o dinheiro do Sarp, mas não conseguiu. E talvez... Piril não permite que Munir fale mais nada, e ele vai embora. Sarp liga para Piril. Diz que acabou de ficar sabendo do pai dela e é horrível. Ele diz que sente muito, e Piril, fria, o agradece. Sarp diz que está no hospital, e assim que der, irá vê-la. Piril diz: Não precisa, você já me deu os pêsames, não tenho mais nada para falar com você. Enfim, eu posso desejar uma boa recuperação e que saia bem daí. Ontem fui até o hospital para falar isso pessoalmente, mas estava dormindo como um anjo, então eu não quis te acordar.
Piril desliga o celular e chama a Leila, pedindo que traga os gêmeos, porque já irão embora. Sarp diz a Bahar que a Piril vai afastar seus filhos dele e levá-los para longe. Bahar pede que ele não diga uma coisa dessas, que a Piril não é assim. Sarp diz que ela deve estar o odiando. Piril, Leila e os gêmeos vão embora da Turquia. Bahar diz a Sarp que a Piril precisa de tempo para se recuperar, e depois ela vai entender, vai perceber que os filhos dela também precisam do pai. Sarp diz que os gêmeos são sua vida, assim como a Nissan e o Doruk. Ele diz que ontem a Piril foi ali e viu eles dois dormindo. Bahar segura na mão de Sarp, diz que irão fazer uma promessa, que o Ali, o Omer, a Nissan e o Doruk irão crescer todos juntos, e pede que ele confie nela. Sarp diz que se ela não estivesse segurando sua mão agora, se entregaria, que está se sentindo muito cansado e fraco. Ele pede que ela não o deixe e segure bem forte sua mão. Bahar diz que sempre irá segurar. Arif reclama com Kismet por ter falado com Sarp e Bahar. Ele diz que não quer a ajuda, nem a dó de ninguém, e só quer pagar pelo que fez. Arif sai do quarto para ir até Bahar e Sarp. Bahar diz a Sarp: "Eu te amo, Sarp. Sempre te amei. Eu não tenho mais medo de mostrar o que sinto." Arif entra no quarto e Bahar solta a mão de Sarp. Arif diz a eles que sabe que a Kismet foi falar com eles e não precisam ouvi-la, que podem ficar à vontade para fazerem a denúncia. Sarp volta a segurar nas mãos de Bahar. Ele diz a Arif: "Para ser bem sincero, eu não quero fazer isso, nem pedindo." Arif vê Bahar segurando nas mãos de Sarp e decide sair. Ele vai para seu quarto e desaba no choro. Enver e Sirin chegam para visitar Sarp e Bahar. Sarp está dormindo e Enver diz a Bahar que fica feliz que o Sarp esteja fora de perigo. Sirin cumprimenta Bahar. Ela a abraça e Sirin observa a Sarp. Sarp acorda e os cumprimenta. Enver diz que espera que ele esteja melhor. Sirin diz que sente muito pelo que aconteceu. Sarp dá os pêsames para eles. Bahar diz a Sirin: "A partir de agora, só tem uma coisa que podemos fazer pela nossa mãe: nos amar e nos unir sempre. Eu estou disposta a isso, e disposta a ser sua irmã, e para que você seja a tia da Nissan e do Doruk. E eu falo isso do fundo do meu coração. Você acha que podemos fazer isso?" Sirin segura nas mãos de Bahar e diz que acha que sim. Bahar diz que o Sarp também concorda, que deixarão todo o passado para trás. As duas se abraçam para a emoção de Enver. A enfermeira chega ali no quarto e coloca um medicamento para Sarp, dizendo que isso é muito importante para ele. Ela diz que mais tarde irá passar para aferir a pressão dele, que estava alta de manhã. A enfermeira sai e Sarp e Bahar a agradecem. Enver pergunta a Bahar onde está a Seida e as crianças. Bahar diz que as crianças estão na casa da Jali e a Seida foi em uma entrevista de emprego. Ela conta que a dona Fazilete precisa de alguém para cuidar do seu filho e a Jali indicou a Seida. Sirin se aproxima de Sarp e diz: "Sarp, eu quero pedir desculpas. Eu fiz muita coisa ruim. Estraguei sua vida. Mas você tá me perdoando, né? Eu queria agradecer por isso. De agora em diante, eu vou ser uma pessoa melhor. Para você e para minha irmã. E as coisas vão mudar. Eu prometo." Bahar e Enver ficam ali vendo Sirin com Sarp. Sarp diz a Sirin que tá tudo bem. Disfarçadamente, Sirin fecha o tubo que passa o medicamento para Sarp e diz: "Bom descanso." Ela sai com Enver e Bahar enquanto Sarp fica no quarto. Seida entrega o jantar de Raif e diz que tentou fazer o melhor. Raif diz que ela esqueceu da faca. Seida diz que tudo que tem ali é molinho e dá para comer só de garfo. Raif diz que ela esqueceu de guardanapo e a salada pode levar, porque não come cebola e nem alho. Seida diz: "Nossa, você não tem estômago ou por acaso é alérgico?" Raif diz que tem estômago sim, mas não gosta do cheiro. Seida leva a salada e traz guardanapo e faca para ele. Raif come a comida e diz que o macarrão está muito cozido e não gostou. Ele pede que ela faça um sanduíche. Seida pergunta o que faz com a comida. Raif manda ela comer ou então jogar fora. Bahar conhece Fazilete e diz que também estava no acidente. Fazilete pede que ela se sente e expressa seus sentimentos pela morte de Atice.
Bahar a agradece e diz que espera que ela melhore logo. Fazilet a agradece. E Bahar a agradece por não fazer a denúncia contra o Arif. Fazilet diz que não gosta de se envolver com justiça, mas fica surpresa por ela não falar nada, que ela sabe que ele passou no sinal vermelho, perdeu sua mãe, ela ficou machucada e o marido dela está internado. Bahar diz a Fazilet que o Arif estava trazendo ela para o hospital aquele dia, e não coloca a culpa nele, porque na hora entrou em pânico. Ela diz que ninguém faz isso de propósito, mas Fazilet diz que ele poderia ter sido mais cuidadoso. Bahar conta a Fazilet sobre a doença que passou, e que se não tivesse desmaiado na rua, nada disso teria acontecido. Fazilet diz que realmente o Arif não é culpado para ela, e percebe que isso vem do coração dela para a boca. Bahar diz que sim, e Fazilet diz que ela tem um coração grande e bom, que não tem espaço para ódio e vingança, e ela tem muita sorte. Bahar diz que é a primeira vez que alguém diz que ela tem sorte na vida, porque geralmente dizem que ela tem azar em tudo. Ela conta que já leu os livros dela e é uma grande admiradora. Bahar agradece novamente por ela não denunciar o Arif, dá boa noite e se retira. Sarp diz a Bahar que se lembra de quando eles deitavam na cama e ficavam falando de sonhos. Bahar diz que sim, que lembra que quando iam sonhar, corriam para o quarto. Sarp diz que eles tinham sonhos bobos e davam muita risada. Bahar diz que depois eles falavam sobre os planos da velhice, que choravam, principalmente ele. Sarp diz que acha que chorava de emoção e queria muito poder passar o resto de sua vida com ela. Emocionado, ele diz que envelhecer juntos é algo muito romântico, ver seus cabelos brancos e sentados em uma varanda. Bahar diz: "Meu amor, Sarp, não chora, por favor." Sarp pede que voltem a sonhar juntos e que ela comece como sempre foi. Bahar diz que tá bom e acha que vai começar de onde parar. Ela diz que sempre pensou nele com os filhos, que eles compartilhavam o cotidiano juntos e felizes. Sarp diz que imaginava que todos eles iam acampar juntos e se divertiam bastante. Ele ensinava os filhos como acender a fogueira e curtiam a natureza juntos. Sarp pede a Bahar que um dia acampem juntos. Bahar diz que sim e que as crianças irão gostar muito.